Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa exposição na série de Filipenses. Mas antes eu gostaria de a gente orar a Deus e pedir para Ele falar aos nossos corações. Deus, eu quero te dar graças e louvar o Senhor por esse dia que o Senhor nos dá, de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, cultuando o Senhor, louvando, mas acima de tudo, Deus, ouvindo o Senhor falar aos nossos corações. Peço que o Senhor nos guie nessa manhã, que o Senhor também me use como instrumento do Senhor para falar aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Essa é a minha oração, agradecido, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Gente, vamos, como mencionei, dar continuidade à exposição do livro de Filipenses. Esse é um livro escrito pelo apóstolo Paulo, como a gente já tem mencionado, numa época que ele estava preso em Roma, provavelmente a sua primeira prisão, e ele estava ali aguardando um julgamento. Como o pastor também mencionou, provavelmente ele já tinha ali uma certeza que poderia ser também liberto, que não ia ser morto, né, no caso. Mas também ele tinha, poderia acontecer isso poderia acontecer, porque a gente vai ver em versículos seguintes, que ele disse, olha, se eu tiver de morrer, eu vou estar num lugar bem melhor que é com o Senhor. Mas ele também sabe que ele poderia ser solto e continuar o seu ministério. E na cultura romana, a prisão ela significava vergonha. Então, você pensar ali no contexto, o apóstolo ali, o missionário, o grande Paulo, preso agora e passando por uma questão de humilhação, de vergonha ali, por causa que era a questão da prisão trazia isso no contexto romano. E para a igreja de Filipos, ela poderia pensar assim: nossa, agora o que é que vai acontecer? Como é que vai ficar o evangelho? E Paulo ele vai escrever exatamente para encorajar esses irmãos a continuarem a perseverar, a continuar na vida cristã, a crescer e, acima de tudo, se alegrar diante das circunstâncias adversas. E ele usa isso. Aí ele vai dizer: ó, eu estou preso, mas eu estou feliz, porque o evangelho ainda continua sendo ministrado. E ele vai falar sobre isso. Ele também escreve para agradecer àquela igreja pelas ofertas que a igreja tinha dado. Ah, era a única das igrejas que continuava ofertando para o apóstolo Paulo. Então ele agradece também. Ele tem basicamente essas duas dimensões: agradecer pelas ofertas recebidas e encorajar os irmãos a viverem com alegria, mesmo diante das circunstâncias, das crises que estavam acontecendo ali, tanto externamente, né, por causa da questão cultural ali do governo mesmo romano, quanto a questão interna mesmo dentro da igreja. A gente vai ver que tem alguns irmãos ali que estavam se desviando ali na fé. Então, Paulo escreve para encorajar isso. E o capítulo 1, ele exatamente tem essa ênfase, ele vai encorajar ali, os versículos de 1 a 30 é um encorajamento para viver a vida cristã mesmo. E Paulo ele vai trazer essa perspectiva, dar essa ênfase, ele faz aquela saudação inicial. Nós vimos que ele louva a Deus pela vida dos filipenses ali, daquela igreja. E ele ora também para que eles possam continuar crescendo na caminhada dele, que foi até o versículo 11, né, que nós vimos. Então Paulo ele já tinha iniciado ali, ó, louvo a Deus pela vida de vocês e oro para que Deus continue agindo na vida de vocês. A partir de agora, do versículo 12 até o versículo 30, ele vai trazer significâncias, trazer um significado para as situações que estavam acontecendo ali. O que significava ali ele estar preso, ele vai encorajar baseado naquilo que ele estava vivendo. Então ele vai mostrar que as circunstâncias dele contribuíram para o progresso do evangelho, que é o texto que a gente vai ler. As circunstâncias do próprio Paulo fortaleceram a sua confiança em Cristo. Ele vai dizer, olha, isso aqui, eu estou preso sim, mas o evangelho ainda continua sendo pregado. Tá, eu estou preso, mas isso eu tenho aprendido mais do Senhor. E nos versículos 27 a 30, ele vai mostrar assim que ele vai trazer agora para a vida daquela igreja. Vai dizer assim, olha, continue firmes no Senhor. Coragem mesmo, continue, perseverem na sua caminhada. Então, os versículos de 12 a 30, Paulo vai trazer esse encorajamento para aquela igreja, baseado tanto no que Deus tem feito por meio dele ali na prisão, quanto
o que ele espera que Deus possa fazer na vida daquela igreja. E no texto que a gente vai ler, do versículo de 12 ao 18, a gente vai ver que Deus ele transforma crises em oportunidades para expandir a sua missão e tornar Cristo conhecido em todos os lugares. Essa é a grande ideia do texto. É um Deus que está pegando ali as situações de crise e transformando em oportunidades para expandir o seu reino, a sua missão e levar o evangelho a todas as pessoas. Então, diante das crises, o Senhor ainda continua agindo. E é isso que Paulo vai trazer para a vida daquela igreja. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículos 12 ao 18. O texto diz o seguinte: Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e, eh, e todos os demais saibam que estou preso por causa de Cristo, e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem e verdade, que alguns é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aquele, porém, pregam, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, e também nisto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. E eu gostaria de olhar para esses versículos e trazer 3 lições para nossas vidas de como a gente pode olhar para as crises e ver como Deus pode transformar essas crises em oportunidades para pregar o evangelho, transformar essas crises em verdadeiros púlpitos através das nossas vidas. E como é que Deus usa isso no meio da sua igreja? Primeiro, Deus transforma as crises em oportunidades para o avanço do evangelho. Veja que a igreja ela nutria um sentimento forte pelo apóstolo Paulo, a igreja de Filipos. Ela, né, como mencionei, foi uma das poucas igrejas ali que manteram fiéis, tá ofertando ali para o apóstolo Paulo. Ele sabe que o apóstolo estava preso, né, e eles continuaram enviando as suas ofertas, mas eles estavam preocupados, sim, com o apóstolo Paulo, mas ele estava preocupado também com o evangelho. Eles achavam que a situação de Paulo ia retrocer ali o processo, ia parar o processo do avanço, que a obra missionária ia parar. Então a igreja estava preocupada. Paulo, o que vai acontecer agora? E Paulo ele vai dar essa resposta. Ele vai mostrar que Deus pegou essa crise, essa situação dele de prisão, esse sofrimento e disse assim, ó, o evangelho continua crescendo. Eu vou mostrar isso para vocês. E ele vai escrever. Lembra lá que eu mencionei, ele começa a sua carta falando do louvor que eles tinham pelaquela igreja, ele orava pelaquela igreja, e agora o texto começa, quero ainda que saibam, né? Ou seja, Paulo está continuando o seu argumento, ele está dizendo assim, ó, eu quero que vocês cresçam, mas eu quero que vocês saibam, vocês não se preocupem com o evangelho continua crescendo. Então, Paulo, ele continua o seu discurso aqui, e é interessante saber aqui, não é uma questão só cognitiva, porque a palavra usada aqui é uma questão ah, de uma experiência mesmo, é um conhecimento experimental. Ele está dizendo assim, vocês precisam saber que o evangelho vai estar crescendo, e de forma experimental. Acho que vocês vão ver isso, porque tem pessoas se convertendo. E ele vai falar aqui quem são essas pessoas. E ele vai mostrar a, a ARA, né, a revista atualizada, vai colocar, cientificar, ele vai dizer assim, é algo certo mesmo. O que está acontecendo aqui, o que eu quero que vocês saibam é algo garantido, algo que as pessoas estão vendo. E as coisas que aconteceram, né, a prisão dele, todo o julgamento, tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, mesmo de forma injusta, antes tem contribuído, ele vai mostrar aqui, para esse avanço do evangelho. Então, Paulo está dizendo assim, ó, não se preocupa.
Eu estou preso, sim, de forma injusta, mas o evangelho, ele ainda continua. E é importante que Paulo ele não está negando a sua prisão, ou a dor da prisão, né? Mas ele redefine, ele dá um novo contexto ali. Sim, eu estou preso, mas o propósito de Deus ele ainda continua, expandir a sua palavra em todos os lugares. Por mais que Deus tenha me colocado nessa situação, o evangelho ainda continua crescendo. Aí nós vamos ver aqui no versículo 13 que o evangelho alcançou lugares improváveis por meio daquela diversidade, daquela crise, daquela situação que Paulo se encontrava. Paulo estava preso e ele vai dizer assim, agora ele descreve, tá, o evangelho continua avançando. Como? Ele vai dizer que os guardas, toda a guarda pretoriana, essa palavra vai ser difícil aí. Isso aí, meu assistente. Ah, ele já mostra que há um grupo que está ouvindo o evangelho, os guardas. E você pensar, ele estava ali no. Era uma prisão domiciliar, sim, mas era uma prisão, e que tinha guardas, pelo menos em escala de 2 em 2 ali, numa escala de 6 horas, né? A cada 6 horas trocava ali os guardas. Entravam dois, com 6 horas entravam mais dois, e assim ia. E esses guardas só sentavam lá e ficavam olhando, vigiando Paulo. Já que Paulo está preso, o que é que ele faz? Vou pregar o evangelho para esses caras. Imagina, pelo menos por dias ali tinham 6 caras, né? 8 pessoas ali ouvindo o evangelho. Então, Paulo ia pregando. E, e você pensar ali numa situação de 2 anos, quantas pessoas ouviram ali o evangelho? Paulo continuou pregando e ele vai dizer assim: tanto os guardas quanto os demais, provavelmente famílias daqueles guardas, a própria casa de César, né, as pessoas ali do palácio e outros habitantes ali de Roma. Então Paulo está dizendo assim: ó, os guardas estão vindo aqui, estão ouvindo o evangelho, suas famílias estão ouvindo, a própria turma que serve ali o guarda, o imperador também está ouvindo o evangelho. Então, Paulo está escrevendo para essa igreja: não se preocupa, eu estou preso, mas eu estou pregando o evangelho. O evangelho não parou. A palavra de Deus está sendo pregada. Então, Deus transforma em ambientes que a gente acha que nunca, que são hostis, em verdadeiros lugares para que a sua palavra possa ser alcançada, né? Então, Paulo ele traz essa ênfase para a igreja. Ele vai dizer que ele está preso por causa de Cristo. É interessante, a NVI vai trazer cadeias em Cristo. Esse em na teologia paulina é interessante, porque não é só uma questão de, como a gente entende da nossa língua, por causa de Cristo. Não, mas na teologia paulina ela traz união com Cristo. Eu estou preso porque eu estou unido em Cristo. Eu estou preso porque eu sofro por Cristo. Eu estou ligado a Cristo Jesus. Não tem como separar. Então aí tem outra coisa, estar em Cristo não implica que a gente não vá passar por sofrimento, pelo contrário, a gente vai sofrer por causa do nome de Cristo, porque a gente está unido nele. Da mesma forma que o Senhor Jesus sofreu por nós vamos sofrer por ele. Então na teologia paulina, esse em, a gente vai ver que ela está muito nessa ênfase de alguém que está ligado, unido à pessoa de Cristo Jesus. E é interessante olhar para esses 2 versículos, que é um relatório missionário, né, que Paulo está dando para aquela igreja. Vocês estão ofertando para mim, deixa eu explicar aqui o que é que Deus está fazendo através da minha vida. Hoje à noite a gente vai ter a oportunidade até de compartilhar ah, um pouco do que Deus tem feito no nosso ministério na igreja hoje à noite, na igreja Manancial. E é interessante eu chegar assim, ó, Deus me colocou ali num local, a gente tem usado aquele local para bênção, para treinamentos, para trabalhar. Agora você imaginar um relatório, gente, eu estou preso sim por causa de Cristo, mas os caras estão pregando, estão ouvindo o evangelho. Não se preocupa, as coisas não estão fáceis, né, porque eu estou preso, mas o evangelho não parou. É um relatório missionário totalmente diferente do que a gente costuma compartilhar ou ouvir, né? Então Paulo está dizendo assim, não se preocupa, independente das situações que eu estou sofrendo aqui, passando por causa de Cristo, porque eu estou em Cristo. O evangelho ele não para, ele continua. E ele está alcançando aí várias pessoas, talvez pessoas que nunca alcançariam se Paulo não tivesse preso. Pessoas que nunca iam ouvir o evangelho. Então, Paulo está querendo trazer, animar, encorajar aquela igreja mostrando isso.
Então, o que nós aprendemos é que devemos enxergar nossas dificuldades como uma oportunidade para testemunhar de Cristo em qualquer situação, em circunstâncias. Então, olha para a situação da sua vida. Deus pode estar, você diga assim, eu estou passando por essa dificuldade. Deus talvez esteja usando essas dificuldades, essas crises, como uma oportunidade para você compartilhar e testemunhar do amor dele para outras pessoas. Você pode pensar uma pessoa que há um profissional que passa por injustiça no trabalho, mas ele permanece fiel e diz assim, ó, tá bom, isso é injusto que está acontecendo comigo, mas eu vou continuar fiel e servindo a Deus acima de tudo. Isso pode impactar a vida dos seus colegas de trabalho, do seu próprio chefe. É uma pessoa que está passando por uma doença e vai no hospital, e ali no hospital ele tem a oportunidade de falar de Jesus. Eu lembro de um membro da igreja lá de Teresina, ele tinha problema de coração. Vez outra ele ia visitar o hospital por causa do coração. E era interessante que a gente chegava numa quarta noite, vamos orar pelo irmão de Jaci, que ele foi parar no hospital e está num caso crítico lá. E a gente orava ali por ele, de repente ele estava postando no grupo, gente, ore por fulano de tal, que ele entregou a vida para Jesus. Deus usava aquela situação dele. Vez outra ele estava indo para o hospital, de fato, e toda vez que ele ia, alguém se convertia. Era impressionante como Deus usava aquele homem. Um homem que nem sabia falar direito, que muito humilde, mas que pregava o evangelho, que amava aquilo que fazia, que não olhava para as circunstâncias. Estou aqui, posso em qualquer momento ir embora. E um dia, de fato, o Senhor levou. Mas eu fico pensando quantas pessoas Deus usou ele naquela situação. Eu lembro que ele até chegou uma vez assim, dizia, eu preciso que você me discipule. Eu falei, não, eu que preciso que você me discipule. Eu preciso aprender como é que ama a Deus de fato, assim como você ama. E era um senhor, eu aprendi muito olhando esse testemunho dele. Então, irmãos, diante de crise, talvez a gente tenha que se perguntar, parar de perguntar, né? Por que isso está acontecendo? E perguntar o que Deus quer através de mim, através de nós. Não é porque, Deus, porque o Senhor está permitindo que eu passe por isso. Não, é Senhor, o que é que o Senhor quer? Porque eu estou passando por essa situação. O que é que o Senhor quer fazer através de mim? Então Deus ele vai lhe usar, e ele quer lhe usar por meio dessas crises. Isso muda a nossa postura, a nossa forma de viver a nossa vida. Não é olhar para as circunstâncias, mas olhar aquilo que Deus quer fazer através dela, por meio de nós. Então nós vimos que Deus transforma as nossas crises em avanço do evangelho, usando as crises como um instrumento para nós, né? Nos usando as crises para que a gente possa ser esse instrumento para o seu evangelho. E agora nós vamos ver que Deus usa as crises para dar coragem ao seu povo. Então pensa o argumento de Paulo. Ele está dizendo assim, olha, a preocupação dos filipenses era se o evangelho ia parar ali, né? O avanço missionário ia parar. E Paulo está dizendo, não, não está parando. Apesar de eu estar preso, pessoas descrentes, pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, estão ouvindo o evangelho. Só que agora ele vai mudar a ênfase, vai dizer, tem crentes também aqui que estão sendo impactados por causa da minha prisão. E ele vai mostrar que as crises encorajaram a igreja a servir. Veja o que diz o versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor. Irmãos são quem? Crentes. Então, ali a gente já tem uma igreja, que era a igreja de Roma. E Paulo está dizendo assim, sabe, esses irmãos, eles começaram a ser estimulados. Eles começaram estimulados, né, com minhas algemas, ou seja, por causa da minha prisão, eles ficaram estimulados e usaram a falar a palavra com mais coragem. Veja que é algo legítimo, porque ele diz assim, eles estão estimulados no Senhor. Eles passaram a pregar a palavra e parece que a minha situação deu coragem para eles falar. O Paulo está preso, aquele homem que pregou tanto o evangelho, a gente deve fazer pelo menos um pouco aí, deve continuar pregando o evangelho com mais ousadia, com mais coragem. E isso estimulou aqueles irmãos. Então nós vemos que as crises ali de Paulo levou a igreja a servir. A igreja, pelo menos de Roma, começaram a pregar com mais coragem. Isto mostra que a fidelidade em tempos difíceis inspira a outros a permanecerem firmes. Como mencionei a história de Jaci. A história de Jaci me inspira.
E eu posso pensar em tantos outros homens que Deus foi colocando na minha vida que eu fico, como assim? Como é que Deus usou esse homem? Como é que Deus usava essa pessoa? E pessoas que amavam pregar ali o evangelho. E pessoas que, diante de dores, situações adversas ali, amavam o Senhor acima de tudo. Eles não blasfemavam, mas pregavam. Versículo 15, a parte A, ele vai dizer que nem todos serviam de coração correto. Então ele está mostrando a realidade, tá? Impactou a igreja começou a servir com mais coragem. Só que agora ele vai trazer dois públicos. Ele vai dizer que tem uns que pregavam ah, com, eh, com um coração que não era correto, ou seja, eles pregavam de forma impura aqui, com inveja, com rivalidade. Ele vai trazer essas duas expressões, ou seja, eles estão pregando o evangelho, mas ele tinha ali uma inveja ali, Paulo está preso, agora vou ser maior do que Paulo, talvez. Uma inveja ali, eu quero me destacar mais do que Paulo, mas eles estavam pregando. E Paulo não está dizendo aqui sobre o conteúdo, está dizendo assim, a motivação deles era errada. E eles estão pregando o evangelho. Paulo está mostrando que há pessoas ali que estavam pregando por essa rivalidade ou essa inveja por causa dele. Ele vai até argumentar aqui também no versículo 16 sobre isso. Porque ainda no versículo 15, ele vai dizer que é verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem com boa vontade. Então ele mostra essa realidade. Tem gente que está pregando ali porque eles têm inveja de mim e rivalidade de mim, e talvez eles estão alegres porque estou preso, mas eles estão pregando o evangelho. E Paulo ele não está preocupado com a intenção, os caras não me querem. Não, Paulo está dizendo assim, a preocupação de Paulo é, eles estão pregando. Então Paulo ele está preocupado com o evangelho, ele está querendo passar isso para os filipenses. E ele vai dizer também que estes que fazem por amor, ele volta à questão aqui. Tem esses que estão pregando com inveja, mas tem aqueles que estão pregando com amor e discernimento ou entendimento. Eles compreenderam que a causa de Paulo ali foi por causa de Cristo e que vale muito a pena sofrer por Cristo. Vale muito a pena pregar esse evangelho, mesmo que isso possa levar a minha morte, mas vale a pena aquilo que eu estou fazendo. Então ele traz essas duas realidades. Tem uns que estão pregando sim o evangelho, com inveja, a mim ele vai dizer, né? Quando ele trata a questão do sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar o meu sofrimento. Veja que Paulo, aqui no versículo 17, ele mostra que as intenções erradas não impedem o plano de Deus. Pensa na imagem, são públicos que ele está dizendo assim, o que é importante para mim, o evangelho estimulou a igreja a servir. Tem pessoas pregando de forma impura, sincera, inveja, porque eu estou preso, talvez querem ah, ser maiores do que eu, né? Não que ele está dizendo isso, mas eu fico pensando ali, o contexto era uma questão de inveja, mas tinha uns que estavam pregando com amor e sinceridade, mas ele vai dizer assim, é, porque ele sabe que eu estou incumbido, né, de pregar o evangelho, e eles continuaram pregando. Paulo agora foi preso, vamos lá pregar o evangelho. Independentemente das situações, veja que o plano de Deus, ele continua. A ênfase de Paulo é o evangelho está sendo pregado. E eu não quero saber como aqui. O que importa, o mais importante, é o evangelho sendo pregado. Então precisamos confiar que Deus fortalece a nossa fé para servirmos com ousadia, mesmo em tempos difíceis. Então você pode ser usado pelo Senhor, seja na sua escola, no seu trabalho, com seus amigos, diante das oposições. Eu fico pensando, ah, você no trabalho pregando ali, tendo vergonha ali, a vergonha de pregar o evangelho, a, o que é que tem lhe impedido de pregar o evangelho? Ou o que faz você pregar o evangelho também, talvez, no contexto aqui de Paulo, né? Então a gente vai ver que precisamos confiar, acima de tudo, precisamos confiar em Deus para servir com mais ousadia. Ou seja, Deus, Paulo está dizendo assim, aqueles irmãos, eles começaram a pregar com muita ousadia, tiveram coragem. Veja que a ênfase não é na motivação, mas na coragem de pregar o evangelho. Eles
estavam firmes na pregação do evangelho, e isso aí era o que importava para Paulo. Então a gente pode pensar na nossa realidade, porque o que é que tem me impedido de pregar o evangelho na escola, no trabalho? E eu gostaria que a gente pudesse refletir de fato. É medo do que as pessoas vão zoar de mim? É medo de perder o meu emprego se eu falar da minha fé? Veja que Paulo não está preocupado. Paulo, o princípio aqui é: vocês devem pregar com coragem, independente das situações que venham a acontecer. Seja um instrumento do Senhor. Então, a terceira e última lição é que Deus ele nos chama ao contentamento quando Cristo é proclamado. A proclamação de Cristo está acima de interesses pessoais, porque ele começa aqui: o que importa? Lembra lá que ele está dizendo assim: pessoas estão pregando o evangelho por interesses certos, errados, mas não importa, porque essa proclamação ela está maior do que acima dos interesses daqueles homens, da motivação. É interessante a gente pensar no contexto da igreja hoje, brasileira principalmente, a gente vive o oposto, né? A gente às vezes quer mudar a mensagem para fazer um programa bem legal. Ah, o importante aqui é a gente pensar num programa e esquecer da mensagem. Mas Paulo é exatamente o oposto. A mensagem é o mais importante aqui, independente de qual programa eu vou fazer, de quem eu vou usar. O importante é a mensagem. O foco sempre vai ser a mensagem. Ou seja, a gente precisa lembrar que a mensagem é o nosso alvo, é onde ele é o centro, ela está acima das motivações, das intenções, das nossas intenções. O que importa é Cristo ser pregado. A centralidade de Cristo ela produz alegria em meio aos sofrimentos, porque ele vai dizer aqui no versículo 18: uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado sem fingimento e seja com fingimento ou com sinceridade, também com isto me alegro. É independente das situações. Paulo está dizendo assim: eu me alegro porque Cristo está sendo anunciado. Isso é o foco da mensagem de Paulo. E ele vai mostrar que essa alegria é uma decisão contínua baseada na obra de Cristo, porque ele vai dizer assim: sim, sempre me alegrarei, independentemente das situações que eu venha passar. A minha alegria está em Cristo sendo pregado. É isso. E eu vou continuar servindo ao Senhor, vou continuar pregando ao Senhor, mesmo diante dessa cadeia, diante dessas prisões, ou no sentido mais literal, né, como o texto vai dizer, em meio às algemas, eu vou continuar servindo ao Senhor e falando desse Jesus. E esse evangelho ele vai impactar tanto descrentes como crentes a pregarem mais o evangelho. Então devemos encontrar nossa alegria não nas circunstâncias, mas na exaltação do nome de Deus, no nome de Cristo. Então, Cristo está acima de todas as coisas. Cristo é o centro da nossa mensagem. Então, Deus pode usar os meios, como pode usar cada um de nós, independente das situações, para pregar esse evangelho, para ser esse instrumento. Então, Deus transforma as crises em oportunidades para o avanço do evangelho, produz coragem em seu povo e gera contentamento quando Cristo é proclamado. Veja a progressão que Paulo está trazendo aqui: crises, coragem, tudo com C, e contentamento. Em meio às crises, Deus ele vai usar elas, vai nos usar em meio às crises que a gente venha passar, como esse instrumento dele. Ele também vai nos dar coragem para pregar o evangelho. Então a gente não precisa ter medo, se covardar, a gente precisa falar de Jesus. E ele vai nos dar contentamento, porque não há nada mais feliz do que quando a gente vê alguém se rendendo ao Senhor. Não sei se você, qual o seu sentimento quando você ouve alguém dizer assim: eu entrego minha vida para o Senhor. O meu é só alegria. Seja com Johnny pregando, porque eu fico imaginando Johnny pregando como seria, né? Mas Johnny tem sido um instrumento do Senhor aí na vida dos jovens. Seja qualquer pessoa pregando. E não é disso que a gente tem que se alegrar, porque Deus tem usado pecadores como eu, como qualquer um de nós aqui, como esse instrumento para que pessoas possam se alegrar. E, irmãos, dentro de um mundo que a gente vive, que é onde as pessoas procuram
o evangelho por interesses pessoais. Ah, eu quero ir lá na igreja por causa disso, que eu quero que Deus me dê isso, ou que Deus faça isso na minha vida. A obra maior que Deus pode fazer na vida de um ser humano é a transformação. Tirar um pecador na condição que ele está, distante de Deus, e transformar em uma nova criatura. Esse é o maior milagre que a gente pode ouvir. É isso que Deus faz ah, nas nossas vidas, na vida, quando a gente se coloca à disposição dele com o coração para pregar esse evangelho. E é nisso que a gente deve se alegrar. Eu gostaria de que a gente pensasse em 3 lições de como é que a gente pode viver e praticar isso. Primeiro, pergunte a si mesmo como Deus pode usar as suas crises atuais para tornar Cristo conhecido. Ah, eu estou passando por essa dificuldade, seja no emprego, na escola, onde você tiver uma dificuldade de uma enfermidade. Como é que Deus pode usar você para pregar esse evangelho? Ser esse instrumento dele, tornar Cristo conhecido em outros lugares. E você pode olhar para isso. Eu gostaria que você pensasse como Deus pode usar essas suas dificuldades para você ser esse instrumento dele, para você pregar. Identifique oportunidades em sua rotina para anunciar o evangelho com mais coragem. Então você pode pensar assim: ah, eu vivo no contexto familiar, no contexto de trabalho, escola ali, estudos, igreja também, vizinhança. Então nós temos vários contextos aqui. Cada um de nós vivemos vários contextos diferentes. Como é que a gente pode olhar dentro desses contextos oportunidades para pregar o evangelho? Então eu gostaria que você identificasse quais são as oportunidades que Deus nos dá. Eu lembro de uma vez compartilhando para um dos pastores, e, cara, a gente sempre fala da dificuldade de pregar o evangelho para descrentes, né? Porque o nosso contexto é treinamento de liderança, é mais contato com liderança, com igreja. E uma vez o pastor fez assim: Luizinho, tu abastece o carro? Abasteço. "Mas tu sempre abastece em postos diferentes?" Eu, não, não. Sempre naquele ali, na descida do alto ali, quando eu estava lá em Teresina. Então, provavelmente tu vai pegar sempre o mesmo frentista, né? Eu fiz, sim. Normalmente eu pego o mesmo ali. Porque não cria oportunidades ali de falar de Jesus para ele, enquanto ele está lá e você prega o evangelho. Então, o que falta, muitas vezes, não é oportunidades, é coragem que eu preciso ter de falar de Cristo Jesus. Aproveitar mesmo essas oportunidades. Eu gosto de sempre mencionar um velhinho chamado Laudo, que o senhor também o levou. Eu fico pensando, o senhor está levando todo mundo que prega, né? O que é que Deus quer para a sua igreja, né? Pelo menos no meu contexto. Esse Laudo, ele aproveitava cada oportunidade, eu não sei se eu já mencionei aqui, mas eu lembro de situações que ele dizia assim, a gente num restaurante, ele dizia assim, comendo, né, e passou um grupo de pessoas atrás da gente, fez assim, só não tem jeito para a morte nessa vida. Aí ele parou e fez, tem jeito sim para a morte, deixa eu falar como. Ele não conhecia as pessoas, ele simplesmente parou, entrou no assunto e começou a pregar o evangelho. Deixa eu falar como é que tem jeito para a morte, e começou a evangelizar. Pessoas que aproveitam oportunidades. Ele, óbvio, eu acho que ele tinha um dom que Deus deu ali para ele, mas Deus também quer nos usar. E a gente tem oportunidades. Meus pais que não conhecem a Cristo Jesus, eu preciso criar oportunidades para ele ouvir. Você pode pensar em amigos, no seu trabalho, familiares, pessoas que estão vindo aqui na igreja que não conhecem a Cristo Jesus para falar, ou até mesmo para encorajar eles a pregarem o evangelho. Você, cara, eu vou caminhar junto aqui com o Zay e a gente vai pregar o evangelho aí, encorajar uns aos outros, um ao outro aqui para pregar o evangelho. Então, identifique oportunidades para você anunciar o evangelho. E avalie a sua alegria se está em conforto pessoal ou no progresso do evangelho. Você pode pensar assim, muitas vezes, trabalhos missionários. Ah, eu vou sair daqui para Barro Preto num sábado à tarde, não. Eu passei a semana todinha trabalhando. Que, ir lá para Barro Preto? Mas pensa algo muito maior ali. Você pode ser um instrumento do Senhor naquela comunidade, naquelas pessoas. Então você pode abandonar um pouco ali seu conforto, ah, interesses ali, pessoal, que eu não estou querendo dizer que é errado, mas Deus pode também lhe usar. Eu gostaria que você avaliasse qual a sua alegria, está nesse conforto ou na vontade de pregar, de anunciar, de falar de Jesus. A gente até falou na semana passada, né, na IBD, né, quais são as coisas que impedem da gente pregar o evangelho, né? E uma delas foi, a gente mencionou aqui, foi essa ideia do conforto. Ah, não quero, medo,
O que é que as pessoas vão falar de mim se eu falar de Jesus? Não importa, gente. Peça força a Deus. O Senhor ele já deu tudo que a gente precisa. O próprio Espírito Santo ele está em nós. Ele nos capacita. Então vai lá e só anuncia esse evangelho. Então avalie onde está a sua alegria. Identifique oportunidades na sua rotina e pergunte a si mesmo como Deus pode usar as suas crises, as suas dificuldades para tornar Cristo conhecido a outras pessoas. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero te dar graças e louvar o Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá por meio da tua palavra. Eu peço por essa igreja, Deus, que a gente possa ser uma igreja que ame a pregar a tua palavra, tornar Cristo conhecido a todas as pessoas, que o Senhor use cada um de nós aqui como um instrumento do Senhor para que outras pessoas possam te conhecer. Essa é a minha oração que eu te faço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém.